Você já ouviu falar em museus universais? Hoje eu vou te contar o que eles são e o porquê você não devia gostar deles. Se inscreve aí, bora lá! Sendo bem direto, o Museu Universal é aquele espaço que busca armazenar e expor itens provindos de todos os povos e épocas da história da humanidade. Dois que você muito provavelmente já ouviu falar são o Museu do Louvre e o Museu Britânico. A ideia deles de ver a história da humanidade como só uma e ter um espaço que conte toda essa história, a princípio parece interessante. Vamos falar da história do Louvre, o museu mais visitado do mundo, como estudo de caso para a gente começar a nossa conversa. Ele foi criado em 1774 no reinado de Luís XVI e o seu objetivo era armazenar e criar um acervo com as principais obras adquiridas pelos reis franceses. Em 1789 acontece a Revolução Francesa e em 1791 é emitido um decreto que afirma que aquele prédio deveria obrigar todos os monumentos da ciência e da arte. A maioria desses itens tinha acabado de ser confiscado pelos revolucionários. Já em 1793, aquele espaço que antes era de apreciação exclusiva da nobreza passa a ser um espaço aberto para todo o povo. As riquezas ali presentes foram adquiridas às custas da exploração do povo francês. Então essa abertura foi de certa forma uma maneira de restituir o povo francês de obras que tinham sido confiscadas dele. O acervo foi crescendo com obras confiscadas pelos revolucionários franceses e depois mais ainda com os exércitos imperiais de Napoleão. Mas o problema é justamente a maneira com que essas peças foram adquiridas. Em nome do povo, o exército de Napoleão, durante a sua expansão na Europa, saqueou obras na Bélgica, Holanda, Prússia, Alemanha, Itália, Bélgica e vários outros lugares. Talvez eu tenha repetido algum país aqui, inclusive. 80% dos tesouros artísticos de Veneza, na Itália, por exemplo, foram saqueados. A justificativa para todo esse roubo era que a França era a terra da liberdade e tinha o dever de salvar essas obras que estavam presas sob a tirania de monarquias ao redor da Europa. Para eles, confiscar era libertar essas obras. Percebam como é um pensamento muito parecido com o pensamento colonial, e o mesmo ia ser feito pelos alemães, pelos belgas e principalmente pelos britânicos nas suas colônias no continente africano e asiático. Mesmo sendo repetido por vários estados, essa prática é de certa forma fundada por Napoleão. Os museus universais, fundados a partir dessa lógica, são por essência imperiais e coloniais. Mesmo depois da derrota de Napoleão em 1814, os demais países foram convencidos a não repatriar as obras em nome da importância do Museu Universal, e também porque eles julgaram que o transporte era mais caro do que as obras. Mas o que importa é que os demais países validaram essa instituição que estava nascendo ali. Durante todo o século XIX, visitar o Louvre reforçava aos europeus que eles pertenciam a uma civilização superior, rica e brilhante. Vários estados europeus começaram também a criar museus nesse modelo que exaltavam a sua grandeza enquanto nação. E não achem que isso é coisa só da Europa. O Museu Nacional e o Museu do Ipiranga aqui no Brasil têm uma proposta bastante parecida, mas isso é papo para outro vídeo. Museus por toda a Europa foram se enchendo com objetos saqueados em Delhi, Pequim, Angkor, Antananarivo, Cidade do Benin e vários outros lugares. Eles não permitiram que sobrasse nada nesses continentes que, de acordo com os próprios europeus, não tinham nem artes, nem história. Mas então o que eles estavam roubando? O Museu Universal normaliza os massacres que tornaram tudo isso possível. Esses espaços privam a grande maioria dos povos do mundo de objetos que recontam as suas histórias. Os museus da Europa têm mais peças oriundas do Reino do Benin do que a própria região onde se encontrava o Reino do Benin. Durante os processos de independência nas Américas, na África e na Ásia, foi exigido que esses objetos fossem repatriados, e continuam sendo porque não foram devolvidos até hoje. E nem países dentro da Europa se salvam disso. A Grécia, até hoje, reclama partes do Partenon que foram saqueadas pelos ingleses no século XIX. Essas peças estão até hoje no Museu Britânico. E antes que alguém apareça com o argumento de que os países mais pobres não têm condições de preservar esses objetos, primeiro que isso é só mentira. Mas, mesmo que fosse verdade, é só pensar o que você acharia de alguém confiscar o seu carro, alegando de que você não tem condições de cuidar dele. No final, não importa se tem condições ou não. Esses objetos pertencem a um povo e não estão com ele, antes deteriorado em casa do que preservado nas mãos de quem roubou. Além disso, talvez vocês pensem também que isso é coisa do passado, lá de 1800, e não é. O Museu Universal foi inaugurado em 2020, 5 anos atrás, em Berlim. Seu nome é Humboldt Forum e ele tem 24 mil objetos frutos de roubo na África, na Ásia e na Oceania.
Eles expuseram nesse museu peças de ouro saqueadas no Reino de Benin em 1897, que já eram reclamadas pela Nigéria antes da inauguração desse museu. Como diz François Verger, os museus europeus são depósitos de ladrões. Toda a universalidade desse museu se originou do roubo. Mais um exemplo é que em 1860, o Palácio de Verão em Pequim foi saqueado por exércitos alemães, franceses e ingleses, e as suas peças estão até hoje na Europa, mesmo a China sendo a primeira ou segunda maior potência do mundo atualmente. É comum a gente ver notícias desses objetos sendo repatriados de vez em quando, que nem o manto Tupinambá foi bem recentemente no Brasil. Mas essas devoluções são feitas com um descaso gigantesco. Como esse artigo da New York Times mostra, por exemplo, em 2020, a França devolveu 24 crânios de combatentes argelinos que eles tinham levado como troféu século passado. O resto era de ladrões ou soldados franceses. Eu quero dar ênfase nesse fato bizarro de que restos mortais de argelinos estavam sendo expostos em um museu francês. Citando de novo a François Verger, mesmo morto, o corpo não branco é capital, é objeto de tráfico do mercado europeu de restos mortais. O Museu do Homem na França, por exemplo, tem no seu acervo 18 mil restos mortais de povos do mundo inteiro. Às vezes surge um incômodo com essa afirmação, porque se não tivessem esses museus, como a gente ia conhecer esses povos? Mas eu trago outra pergunta. Você, enquanto brasileiro, iria no museu para ver camisa de futebol e chimarrão para conhecer a cultura argentina? Provavelmente não, porque as nossas culturas têm uma raiz bastante próxima. Esses interesses pelas produções de outros povos só existem quando a gente vê eles como exóticos, como estranhos e como diferentes. Novamente, uma retórica colonial. A grande maioria do mundo cedeu à hegemonia cultural do Ocidente, e muitos deles, como a gente viu, por meio da violência e da força. Se tá ali, na vitrine de um museu, tá sendo necessariamente visto como exótico. Se não, qual que é o objetivo de expor esses objetos? Todas essas peças vindas de fora da Europa tinham funções utilitárias nos seus locais de origem. São instrumentos de festejo, religiosidade, política e etc. Eles são alienados das suas funções de origem para se transformarem em algo para ser apenas observado. São domesticados e transformados então em arte. Voltando mais uma vez para Verger, é isso que ela está denunciando quando ela afirma que a designação como arte é um tipo de violência imperial. Só é arte depois de tomado à força e exposto em um pedestal. E isso faz parte da identidade da Europa. Uma identidade que foi construída a partir das armas, da guerra e da violência. É bem comum o papo de decolonizar o museu, mas só mudar o que a gente pendura nas paredes não vai mudar a essência desses espaços, que é racista e colonial. Vamos lá, pensa comigo. O que vocês achariam se a Alemanha expusesse até hoje objetos de judeus e eslavos saqueados durante a Segunda Guerra Mundial? Provavelmente achariam horrível, mas eles expõem até hoje objetos saqueados durante o genocídio do povo herero, em 1907, na Namíbia. Qual que é a diferença entre eles? O Holocausto aconteceu várias vezes no mundo inteiro antes de acontecer na Europa, mas só quando chegou lá que foi acusado de barbárie. O Museu Universal é uma arma ideológica que continua de forma velada a propagar o discurso colonial da supremacia branca e europeia. Além disso, é um espaço de distinção de classe escancarada. Quem pode ir no Louvre? Pessoas pobres e pessoas racializadas não deixam de frequentar esses espaços porque não têm interesse ou só porque não se reconhecem neles. Tudo nos museus é feito para que a maioria das pessoas não se sinta bem-vinda. Dentro de um museu, você tem que se comportar tal qual. Existem normas que não estão escritas, mas que aqueles que frequentam conhecem bem. Uma pessoa que visita um museu pela primeira vez não é acolhida. Assim, os mesmos grupos provindos das classes privilegiadas continuam sendo os únicos a frequentar esses espaços. Enquanto isso, as classes populares continuam sendo silenciosamente expulsas. O museu é só uma das muitas instituições coloniais que estão presentes no nosso cotidiano até hoje. Infelizmente, não dá pra gente só mudar ela. A gente tem que pensar um novo tipo de espaço cultural. Esse espaço, se gestado na nossa atual sociedade, muito dificilmente virá sem os mesmos problemas do museu. Mas, em um novo modelo de sociedade, o modelo que supere a desigualdade e a exploração, o pós-museu virá naturalmente. E aí sim, talvez, a gente possa chamar ele de universal. Eu sou o Koba e espero que vocês tenham gostado.